Boa noite. Boa noite a todos. Até que teve uma animação, mas eu quero mais animada, né? Boa noite para todos. Boa noite, né? Depois do Paz e Vem, né? Tem que ser energizado. É muito bom esse abraço que a gente dá uns nos outros, né? Tem pessoas que saem de casa, passam o dia todo e não recebem um abraço. Então aqui a gente tem essa oportunidade de abraçar bastante pessoas, né? Daqui até o corredor lá fora. Então, hoje o tema que nós vamos nos debruçar é o tema do perdão, que foi extraído, né, através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, perdoai para que Deus nos perdoe. E esse é um tema que as pessoas não precisam muito estudar, né? Porque está todo mundo já expert em perdoar, né? Então aqui, só para vou fazer uma pergunta. Quem aqui tem dificuldade de perdoar? Pode? Levanta um pouquinho. Dificuldade de perdoar. Então, assim, são as pessoas que já vêm refletindo sobre o perdão, mas eu acredito que no planeta Terra nós temos, eu costumo até conversar com isso quando eu me reflito sobre o tema, as duas grandes dificuldades das pessoas no planeta Terra é a falta de perdão e também a outra é o desregramento em relação à área sexual, que é uma coisa que a humanidade vem ao longo do tempo, né, se desvencilhando e vem superando. Tá, mas por que a falta de perdão? A falta de perdão, o que ela acarreta, né? A gente fica com lixo emocional, a gente armazena lixo emocional, às vezes da briga do trânsito. Eu não sei quem aqui teve um dia difícil, por exemplo, então é algo muito corriqueiro. Por exemplo, eu estava vindo para cá, para o Lar Francisco, esperando 40 minutos, já tinham pessoas também igualmente esperando, já esbravejando, alguns quase querendo brigar com o motorista, enfim. A gente está num mundo de provas e expiações, e aqui, como o nosso hobby tem essa categoria, nós estamos sempre em prova, e uma delas, e a mais meritória, uma das mais, é a prova do perdão, que mais dia ou menos dia todos nós iremos passar. E o perdão mais difícil não é com um desconhecido, é com uma pessoa conhecida. Porque às vezes um dia alguém te ofendeu e é uma pessoa desconhecida, você pode talvez em pouco tempo superar aquilo, mas quando é algum laço afetivo muito forte, e aí de repente há uma obstrução desse laço, com alguma ofensa, alguma situação adversa, realmente aí que nós seremos convidados ao grande exercício do perdão. Mas vamos então na leitura na íntegra do item 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, que fala sobre bem-aventurados os misericordiosos. E diz assim, eu peço a vocês a atenção da leitura. Item 1. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. 2. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. E o item 3 continua: se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Então,
aqui no Evangelho tem algo que me chama a atenção, pelo menos me chamou sempre quando eu estudava. Peraí, mas Deus precisa perdoar os nossos pecados? Porque Deus se ofende? Porque o pressuposto do perdão é a ofensa, é você ter se sentido ofendido. Para que haja um processo de perdão, para que haja uma obstrução energética através da mágoa, através do processo de conflito, e você liga o chuveirinho do perdão para poder aliviar esse peso, então haverá de ter tido a ofensa. Mas aqui, quando nós refletimos sobre o perdão de Deus, se trata da menção das leis naturais. A lei de ação e reação a lei de ação e reação, ela existe na eternidade. Ou seja, nós fomos criados simples e ignorantes, já sendo regidos por essa lei, que não vem nos punir. Ou seja, a questão dos débitos espirituais do passado não é uma questão de punição divina. Ninguém nasceu, ninguém reencarnou para sofrer. Acontece que nós precisamos alargar nossa escala de vida espiritual para além dessa reencarnação. Nós temos um grande jornalear, várias vidas, e aí muitas coisas, muitos processos que nós temos na atual reencarnação, às vezes até a dificuldade do perdão, o parente difícil, uma situação embaraçosa, pode ser explicado plenamente através da reencarnação nas vidas pregressas. E é assim que nós compreendemos essa passagem. Se nós perdoarmos o nosso irmão, também nós seremos perdoados, aliviados esse débito espiritual que nós um dia causamos na vida de outrem. Então, se nós ofendemos o nosso irmão, e aí hoje Deus permite que nós fiquemos num processo difícil, experienciando aquilo que nós fizemos o outro experienciar. Então, havendo perdão, o processo ele é cancelado. Ou seja, quando nós perdoamos o outro, os erros cometidos, nós não cancelamos a necessidade de reparação, não, mas a perseguição espiritual, a obsessão difícil que acompanha a muitos, que a obsessão é uma doença da atualidade, no sentido de que a intervenção dos espíritos, através do véu da matéria, ocasiona muito sofrimento para muitos encarnados. Nós estamos aqui no Lar Francisco de Assis, temos um tratamento espiritual, né, e muitos procuram a harmonização psíquica das emoções, que podem ter uma componente espiritual, e nós estamos a todo momento falando no Lar Francisco de Assis sobre as máximas do Evangelho. Talvez um grande desdobramento é o perdão. Ou seja, antes de oferecer a oferenda ao Pai que está no céu, vá e reconcilia-te o quanto antes com o teu adversário. Vamos ver se você se identifica com alguma dessas frases que eu vou mencionar. Primeira frase: eu não consigo perdoar por mais que tente. Vão percebendo se vocês já se falaram algo assim, ou se já escutaram alguém falando assim: eu perdoo, mas não esqueço. Eu nunca me perdoarei. Será que Deus irá me perdoar? Porque as pessoas são tão ingratas. Alguém tem problema com a ingratidão? A questão da gratidão, alguém que não foi tão grato quanto você esperava, e aí entra num processo de sofrimento, de mágoa, até mesmo de crise no momento da sua vida, que leva a uma depressão. Alguém conhece ou já passou por isso? Então vai saber, vai se identificar muito com essa frase. Outra frase que é: odeio você, a culpa é sua. Nunca ninguém falou essa frase, né? Odeio você, mas a culpa é sua. Tudo, o governo que está acontecendo, tudo é culpa sua. Às vezes a gente tira alguém para ser o bode expiatório, a gente despeja tudo na pessoa. Outra frase: perdoar novamente, isso é burrice. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Alguém já falou?
Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Você fala de perdão, você está aqui na frente falando de perdão, você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que fizeram comigo, né? A gente começa a entrar e realmente a gente não sabe a dificuldade uns dos outros. Só que Deus fala que não existe um peso maior do que aquele que a gente possa carregar. Ou seja, por mais difícil que seja, você está apto sim a passar os 100% de aprovação em todas as provas que você for convidado. Então, não existe uma folha de uma árvore que cai que não seja da vontade de Deus. Se a gente sabe disso, a gente, ao invés, talvez, de direcionar o nosso alvo no outro que nos aborreceu, nós precisamos compreender como nós podemos superar aquilo que ainda é tão frágil em mim a ponto de eu perder o meu equilíbrio, a minha harmonia. Porque, de repente, se alguém fala mal, talvez de você já nem ligue mais, porque não tem porquê você ficar envolvido emocionalmente. Mas às vezes aquilo te fragiliza, então é diferente para cada pessoa. Perdoai as nossas ofensas na medida em que nós perdoarmos a ofensa de nossos devedores. Então, quando a gente fala, faz o Pai Nosso, nós, quando chega nessa parte de perdoar as ofensas, tem a ver com: nós seremos perdoados. Senhor, perdoa-nos, cancela os nossos débitos, ajuda-nos a sair dessa esfera e ir para as esferas mais luminosas, da mesma forma como eu liberar o meu irmão, da mesma forma como eu estiver resoluto em esquecer aquilo, o mal que me foi causado, o que julgo que me foi causado. E eu vou cantar uma música que fala justamente sobre isso, a gente olhar para o outro e olhar para nós mesmos. Mãos, o nome da música, do Alan Filho. Mãos que apontam as falhas dos outros, são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando poder. Lançam as pedras, condenam e castigam, mas na própria vida uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo demonstram de novo uma velha lição. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio meu coração. Há mãos que partilham o pão e o vinho, são as mesmas mãos que nos lavam os pés. Mãos que nos chamam para andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé. Mãos que amparam o samaritano, são mãos que irmanam quem o mundo abandonou. Mãos que semeiam do alto do monte, são fontes de fé, de esperança, de amor. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio meu coração. Então
as mãos estão marcadas do que está cheio o coração. Falando de que as mãos que apontam as falhas dos outros são traves nos olhos de quem não se vê. E não sei se vocês, eu me pego nessa dinâmica o tempo todo. Às vezes eu julgo, e aí na mesma hora me vem um peso no coração. E às vezes na inconsciência podemos até achar de que esse peso é em virtude do incômodo que o outro nos causa, quando na verdade são as oportunidades de resolvermos os nossos conflitos e nós emocionais que são trazidos à tona. E é tão árduo, tão difícil olhar para nós, que nós projetamos isso no outro, que talvez lembre alguns traços de alguma das vidas que tivemos a mesma dificuldade. Às vezes a gente se pergunta assim: gente, mas eu não fui com a cara daquela pessoa, ou de repente acontece alguma coisa que era para ser desse tamanho, pequenininho, e a gente redimensiona. Quem já ficou semanas guardando uma situação que aconteceu conflituosa? Ninguém? Só eu? Só eu que já passei semanas com aquilo martelando no pensamento, nem consegui dormir direito? Já? Agora estou vendo uns rostinhos já confirmando, porque, gente, às vezes a gente quer ser tão perfeito que a doutrina espírita, quando a gente entra nela, ela tem esse incentivo à reforma íntima, e na avidez da gente ultrapassar todos os passos de uma vez, nós tropeçamos e muitas das vezes mascaramos uma superioridade, uma evolução espiritual que ainda não temos. O primeiro passo é reconhecer. Se nós estamos querendo trabalhar o perdão, o primeiro passo é reconhecer que foi magoado, que você se sentiu ofendido, que você se sentiu melindrado. Então esse é o primeiro passo, o reconhecimento, porque se eu não sei que algo existe, eu não posso lidar com aquilo. O primeiro passo é honestidade emocional, de falar: Deus, eu não sou perfeito, porque perfeito somente o Senhor, mas eu estou com essa situação que eu não consigo resolver. Eu não tenho coragem, às vezes, de ir para a pessoa num local à parte, falar com ela, ou às vezes a pessoa talvez tenha desencarnado, e aí você ficou com o coração pesado, não conseguiu trabalhar isso com a pessoa ainda nessa encarnação. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto ainda estás caminhando com ele, porque depois, gente, é bem provável que isso seja levado para uma vida seguinte. E aí você, ao desencarnar, você poderia estar subindo as altas esferas, aprendendo, indo para outras regiões do espaço, você vai estar chumbado, né, mais perto da crosta terrestre, devido ao fato de um cordão energético te amarrando, te aprisionando ainda nas esferas mais próximas da Terra. Então não é raro de encontrar espíritos que já têm oportunidade de ascender esferas superiores, já conseguiram trabalhar mais a humildade e o perdão dentro de si, mas ainda não conseguiram reconciliar e ir com um adversário que muitas das vezes nem pode passar 50, 100, 150 anos e o espírito ali ainda buscando encontrar aquele irmão desse imenso universo que nós temos, nós estamos aprendendo. Agora, antes de falar o que é o perdão, da gente conceituar, porque conceituar, a chave de todo problema está na sua conceituação. Quando vocês quiserem encontrar a solução de qualquer coisa na vida de vocês, procurem conceituar. Por exemplo, o que é perdão? Já pararam para pensar no que é perdão? Já tentaram explicar para si mesmos, de ir lá no dicionário, de buscar as obras espíritas, o conceito de perdão? Agora, antes de entrar no mérito, eu me peço a licença de questionar vocês o que não é perdoar. O que não é perdoar? Gente, perdoar é esquecer? Perdoar é esquecer? É esquecer? Tipo, deu amnésia, nunca mais vou lembrar. Não esquece não. Por quê, gente?
Quem acha perdoar e esquecer, não, né? Porque não é passar, não é ter amnésia. De repente alguém pergunta, o que aconteceu? O que foi? Não é amnésia. Ou seja, perdoar, o conceito de perdão não está ligado ao esquecimento. É o esquecimento, digamos, no sentido literal de apagão completo, que você não lembrar mais. Perdoar significa diminuir, negar ou aprovar aquilo, o equívoco. Não, né? Ou seja, você lembra mas você não diminui o fato. Fala, não, fulano fez isso mesmo, né? A pessoa fez, é um fato. Fato são fatos. Você não vai diminuir isso porque é uma estratégia de fuga. Talvez, às vezes, você ama tanto uma pessoa que aí você resolve diminuir aquilo que ela fez. Por quê? Porque o teu amor é tão grande que você fica até mesmo se sentindo culpado da mágoa que sente por aquela pessoa. A gente costuma rotular as emoções como sendo negativas e isso faz com que a gente não aceite a raiva que sente, a gente não aceite a tristeza de alguém que partiu, a gente acaba negando, entrando num processo que adia ainda mais a nossa reconciliação conosco e com o irmão. Perdoar também não é permitir o erro, que o erro aconteça várias vezes, ou seja, você perdoa a pessoa, aí você vai ter a síndrome do pano de chão, vai permitir que ela sempre faça aquilo repetidas vezes? Não. O bom senso, a lei da conservação, que é uma das leis naturais, que o Livro dos Espíritos, um dos livros que está aqui na mesa, o Livro dos Espíritos tem um conjunto de leis naturais que regem, né, a todos nós, e uma delas é a lei de conservação. Por conservação, nós não vamos nos permitir que alguém venha nos ferir, mas isso não quer dizer que você está guardando uma mágoa da pessoa. Consegue entender a diferença? Dá para perceber? É diferente. Perdoar, gente, é conseguir o perdão do outro. Assim, você chega para eu te peço perdão, aí você fica esperando perdão. A pessoa fala, também eu pisei na bola, fiz. Aí reconheço também que eu fui meio turrão, meio difícil. É isso? Não. Perdoar não tem a ver com a reconciliação, é um desdobramento do perdão. Mas se o outro falar que não te perdoa, a tua parte está feita, que foi procurar a coragem de procurar a pessoa para poder resolver a situação. Então, perdoar não implica em você também ter o perdão do outro, mas é importante que você fez um movimento, e isso é algo importante para o seu processo. Perdoar não é parar de sentir dor, gente. Perdoar não é parar de sentir dor. Dor, por exemplo, uma pessoa, um ciclista estava no seu trajeto, né, na via, e de repente vem um motorista errado e atropela esse ciclista, né? Então, por mais que haja a reconciliação, o motorista venha pedir desculpas, que haja a resolução de alguma forma, aquela dor, né, principalmente se houve a ofensa à coluna, no sentido de uma tetraplegia, de uma paraplegia, isso não vai ser curado, ou seja, é uma condição que vai acompanhar a pessoa, é uma dor, digamos assim, a dor de uma limitação, de uma situação ocorrida. E às vezes também isso ocorre nas nossas emoções, ou seja, aquela dor de talvez você, exceto se a pessoa te pedir perdão sincero, talvez você não tenha aquela mesma confiança com a pessoa. E aí a dor de não ter a amizade daquela pessoa, entende? A convivência. Então o processo de perdão é mais desafiador com as pessoas que a gente mais ama, principalmente. Quanto mais próximo, mais difícil pode ser o perdão, mas porém é meritório aos olhos de Deus. Perdoar então não é confiar, e perdão nem sempre é reconciliação. Agora, o que é perdão? O significado da palavra perdão vem do latim perdonare, junção dos termos per,
Mas donare, per quer dizer um prefixo de permanente, perpétuo. Donare é de doação, que significa o quê? Uma doação permanente. De quê? O que vocês acham? O perdão é uma doação permanente de quê? Hã? De amor? Amai os vossos inimigos, entre aspas, né, na concepção múltipla, né, dos entendimentos, que é inimigo, adversário. O que mais? Doação permanente de... Ah? Pode falar, gente. Então, uma doação permanente, o amor, ele já traz seus matizes. É a doação permanente de ação, ação positiva, doação permanente do bem em suas seus múltiplos entendimentos. Eu lembro de uma notícia há muito tempo que um canal de televisão noticiou sobre uma pessoa com descendência japonesa. Ele teve que trabalhar um processo de perdão no sentido de que a filha foi assassinada, e aí ele, no processo de perdão dele, ele começou a se aproximar da pessoa que assassinou a filha dele e ofereceu toda a assistência para essa pessoa, né? Pro assassino. Então deu toda a assistência, e isso foi algo que transformou a vida dessa pessoa que estava na prisão, no sentido assim, da culpa, do remorso, todo esse processo, e dele perceber uma pessoa que tem a coragem de olhar na frente de quem tirou a vida dele e de conseguir trabalhar o perdão. Só que, gente, o perdão é um processo que ocorre de um dia para o outro. O perdão é 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Por exemplo, se você não perdoa uma pessoa, por exemplo, você não perdoa seu ex-marido, né? Se você não perdoa ele, esse ex-marido vai estar sempre convivendo com você. Pode ter passado 5, 10, 15 anos, ele vai estar tomando café da manhã com você, ele vai estar acordando com você, ele vai estar indo trabalhar com você. Essa pessoa que não sai do teu pensamento, está num quarto escuro dentro do seu coração, num processo que você ainda não trabalhou de perdão, essa pessoa convive com você. Não é raro os espíritos falarem que eu posso estar aqui olhando para vocês e meu corpo mental está em outro lugar, como se a todo momento eu estivesse indo para algum lugar. E esse lugar, muitas das vezes, é em frente à pessoa, querendo, às vezes, bater, às vezes, falar tudo que você gostaria de falar e não pôde. Então, se você não trabalhar o processo de perdão, essa pessoa está te acompanhando. Ela está indo na escola quando você leva os filhos, ela está em todo lugar, porque o mundo é mental. Então o processo de perdão não é somente para o outro, no sentido de falar, você vai em paz, eu desejo bem. É para você também. Não importa se a pessoa ela já reconheceu o erro, não importa se a pessoa ela vai ou não falar com você. Perdão é ligar um chuveiro para você, para lavar o teu coração, o teu entendimento, pedir a força aos amigos espirituais da libertação psíquica desse ciclo que vem e volta, porque o mundo espiritual, o tempo é muito diferente do nosso, e às vezes, não é raro na região mediúnica, processos obsessivos de centenas e às vezes até milhares de anos, porque por causa disso, por causa do mundo espiritual, a vivência espiritual é diferente da nossa, daqui da Terra. O conceito de perdão, segundo o Espiritismo, é idêntico ao do Evangelho. Concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga redimido para a ascensão luminosa. Olha só a definição aqui da equipe da FEB em 95. Ela nos traz uma definição de perdão que coloca assim: é uma doação permanente de oportunidades para que o ofensor se arrependa
o pecador se recompõe, o criminoso se libere do mal e se erga. É um perdão que liberta o outro para ele também evoluir espiritualmente. Que fala assim: olha, foi muito difícil esse processo que eu vivi com você, mas eu desejo tanto que você também tenha felicidade. O mundo é tão pobre às vezes de amor. Eu não quero desejar nada diferente do amor. Vai em paz, segue o teu caminho. Eu desejo que você seja feliz e conheça o amor verdadeiro. Que não existe um espírito que seja insensível ao amor, à gentileza. Quer quebrar a armadura de alguém? Dê uma mensagem, dê bom dia, dá um bombom, sei lá, alguma gentileza. Aí a pessoa pode estar com a cara amarrada uma semana, no outro dia ela já começa a se abrir. Acredite na gentileza, que ela promove mudanças. Não existe ninguém que possa ficar alheio à gentileza, do perdão. E aí o livro O Nosso Lar, de Chico Xavier, fala que perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Olha só, o processo de perdão é do espírito imortal que às vezes envolve encarnações. Olha para quem está do seu lado esquerdo e direito. Olha, pode ser um desconhecido. Isso, faz a ginástica laboral. Isso, faz a ginástica. Olha para quem está do seu lado. Você acha que é a primeira, por exemplo, pode ter um parente do seu lado, mas é a primeira vez que você está vendo essa pessoa? Às vezes sim, você acha que sim, mas Deus, ele é tão artista, tão sublime, inteligência suprema, que ele permite que até mesmo uma reunião pública dessa possa aproximar pessoas que necessitem se perdoar. Talvez até que se desconheçam nessa atual reencarnação e que, por uma convivência perto da cantina, numa conversa, nos corredores, possa estabelecer um contato que pode dissolver nós emocionais e permitir que nós saiamos dessa reencarnação melhores do que chegamos. Não ache que vocês são Messias. Ninguém tem aqui missão de ser Messias, no sentido de resolver todos os problemas. Agora, nós estamos reencarnados para dissolver nós emocionais. Pense qual é o nó emocional que você tem. Qual é a sua mágoa? Qual é o rancor guardado no coração? Isso, aquele cheio de escorpião, aquela gaveta ou aquele quarto escuro que você nunca vai, porque é algo que te causa dor. Foi pesado isso que eu falei, mas às vezes é assim que a gente sente quando vai pensar no perdão. Mas Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, pois eu vos aliviarei. Peçam a Jesus. A gente não precisa aprender essa dinâmica do perdão sozinhos. Peça, né? Mentaliza o tal. Deixa eu beber uma água. Estou falando aqui, e aí grudou, de repente uma parte da garganta com a outra, e falei: agora tem que tomar água mesmo. Agora não teve jeito. Infeliz aquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. A gente sempre quer diminuir o peso do nosso erro. A gente sempre fala assim: mas eu estava num mau dia, aconteceu isso. E a gente não quer nem saber se o dia do outro foi ruim. A gente não quer nem lembrar disso. A gente já vai, muitas das vezes, achando que o outro tem alguma coisa contra nós. E aqui eu vou declamar uma poesia de Carmen Sinira,
que está no livro, nosso livro, pelo Espírito Chico Xavier, psicografia. Perdoa sempre. Perdoa, meu irmão, a noite triste e densa, porque a noite nos traz da escuridão, alvorada por doce recompensa. Desculpa, meu amigo, os agulhos das dores, quase sempre o espinho traz consigo a oferenda das flores. Suporta conformado os golpes da amargura, pois muitas vezes o fel inesperado traz a bênção da cura. Tolera a tempestade que alardeia, violência e furor, finda a tormenta, a terra brilha cheia de promessas de amor. Em todo tempo, a vida é sempre assim. Se o perdão te conduz, recolherás os júbilos do fim na vitória da luz. Se existe algo tão urgente nessa reencarnação nossa, não é só amar aqueles que nos amam, é justamente amar aqueles que ainda, entre aspas, nos odeiam, ou aqueles que nos causam algum tipo de ofensa, ou nós nos sentimos ofendidos. Pode ter certeza que o teu esforço entregue a Jesus, Ele multiplicará em bênçãos na sua vida. Porque o que Deus mais quer no universo, na grande casa que é o universo, é os seus filhos reconciliados. Pensa assim, se você tem filhos, quem tem filhos aqui? Quem tem 2 filhos? Quem tem 3? Então, por exemplo, para quem é mãe, 4, tem alguém com 5? 5 filhos? Não, né? Então, 4 filhos. Tem 5? Ah lá, eu vou perguntar, tem 6? Agora acho que a contagem não vai continuar não. Mas, por exemplo, para quem é mãe e pai de mais de um filho e vê os filhos brigando entre si, já adultos às vezes, no processo de um não falar com o outro, que pai e mãe não gostaria de reconciliar seus filhos? Que pai ou mãe não gostaria de vê-los reunidos? Mesmo que existam pais e mães que estão no processo evolutivos deles, no sentido de um afastamento, de um distanciamento, isso não quer dizer que eles não liguem. É a forma, é o amor, é o carinho que eles têm como lidar naquele momento. Então aqui no perdão a gente pode mencionar honrar pai e mãe, no sentido de, se você não fala com seu pai, não fala com a sua mãe, se você não fala com o filho, é momento sim de perdoar, ou seja, de doar permanentemente o seu entendimento, para que todos os filhos estejam no mesmo regaço do Pai Celestial. É o grande sonho de Deus. Se você quer dar um presente para Deus, dê o perdão ao teu próximo. É o maior, não existe maior presente que você pode dar para Deus. Deus, Ele tem quase tudo, Ele só não tem uma coisa. Sabe o que é? Qual é a coisa que Deus não tem? O amor, que está no teu coração e que você um dia vai oferecer para Deus. Ou seja, esse amor que é sentimento, mas também é ação. Que você chegar e falar: Deus, está difícil, mas eu penso em Deus e falo assim: me ajuda, vou lá perdoar. Coragem é o presente que a gente pode oferecer. Então parece ser tão pequeno, mas é tão significativo. Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer seguir e chorar sem ser pranto tanto. Hoje encontrei a luz, estava na escuridão, veio feito farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolvendo
esperança canta. O princípio da paz vem da minha intenção perdoar, perdoar. Encontrar essa luz vem da mesma canção, perdão. Eu peço perdão. Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer seguir e chorar sem ser pranto tanto. Hoje encontrei a luz, estava na escuridão. Veio como um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolver com a esperança tanta. O princípio da paz vem da minha intenção perdoar, perdoar. Encontrar essa luz vem da mesma canção, perdão. Eu peço perdão. Buscar todo o amor que há em mim, entregar toda a mágoa pra Deus, pois a Deus vou tentar não julgar e seguir. Entregar toda a mágoa pra Deus, pois a Deus em mim, pois a Deus em mim, a Deus em você, a Deus em mim, a Deus em nós. Perdoar é você sair da formatação que você colocou o outro, do inquisidor, da pessoa que te persegue, daquela pessoa que às vezes não é a favor das suas opiniões. É você criar um novo significado, é mudar de percepção, é mudar a sua posição, é enxergar que o outro também quer ser feliz. E a forma dele, muitas vezes, de superar as adversidades é do jeito que ele é. Não queira gerar expectativas de evolução espiritual no outro, no sentido de uma autossuperação, quando isso também é muito difícil para você. Eu acho que é libertar um outro disso, dessa necessidade de que o outro sempre nos dê atenção, nos dê afeto, quando na verdade nós temos que nós buscarmos a Deus para Ele nos suprir isso, a ajudar a gente a despertar. Quando reclamamos, estamos apontando para Deus e dizendo: eu não entendi, repete. Quem já reclamou? Quem reclama? Por exemplo, uma situação árdua, aí reclamou. Então, quando você reclama, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Quando você reclama, é como se você estivesse clamando novamente a Deus a experiência difícil. Reclamar é clamar de novo. Repete, Senhor, eu não entendi. Repete. E a situação vai repetir lembra disso. Toda vez, olha só, escuta isso que é forte. Toda vez que você reclamar, você está pedindo aquilo, está pedindo de novo. Como fala, Deus, eu não entendi, eu não mereço isso. Isso no universo, eu não sou merecedor disso, mas se Deus permitiu, tem um aprendizado a fazer. Então talvez o aprendizado que você consiga fazer, perdoando,
é justamente o que vai te libertar da necessidade de passar novamente por aquela experiência. Se você ficou melindrado com algo que alguém disse, verifique no seu íntimo se aquilo é verdade. Se não for, não ligue. E se você ligar, trabalhe a tua reforma íntima, como diz Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, sobre qual o melhor meio, mais eficaz e prático para nós alcançarmos o nosso autoaprimoramento. E aí os Espíritos falam, conhece-te a ti mesmo, ou seja, faz a tua anamnese no fim do dia, ou se no fim do dia você já está capotando de sono, depois do trabalho, tenta fazer um pouquinho antes, na hora do café, ou na hora do chimarrão, não sei, do chá, faz a tua reflexão, e aí você vai, peça a Deus o que está te faltando em termos de entendimento, que os Espíritos soprarão no teu ouvido aquilo que você precisa aprender. Isso, os Espíritos nos garantem, está no Livro dos Espíritos, mas são os poucos os que, a maioria se deixa render pelo cansaço e não faz o exercício ao final do dia. Então, repete. Reclamar é repetir, hein? É pedir a Deus para repetir a lição. E agora a gente está, aos poucos, encaminhando, né, pro encerramento da palestra. A hora vai avançando. Tem quantos minutos, Jorge? Ah, então eu vou cantar eu ia pular uma canção, mas tem um tempinho. Vamos lá. Ó, eu nunca vi uma pessoa para levar tanta pedrada que nem Paulo de Tarso. Paulo de Tarso levou pedrada, ele falou inclusive, nem nas embarcações de navios ele tinha sossego, porque ele já naufragou não só uma vez, mas 2, 3, 4, ou seja, era impressionante, ele era perseguido de todas as formas. Ele, quando ele era Saulo, ele perseguiu a muitos tinham motivo para não perdoar Saulo de Tarso. Mas Saulo, na sua sinceridade, ele achava que a lei de Moisés deveria brilhar em todos os campos. Que esse tal de Jesus, que veio falar de ser pregado na cruz, isso vai contra o que os profetas falaram. E aí, depois da conversão com Cristo, ele foi perseguido e conseguiu, aos poucos, o perdão de muitos. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, veio andar das lutas humanas, enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inovitável tecelão vai se encantar com a visão celeste se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga, entender a razão da vida em mim. Palavra em harmonia, canções maestralmente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirável, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar,
mais puro se doa. São os 4 conselhos que Abigail, o livro está relatado no livro Paulo Estevão. Abigail, grande amor da vida de Paulo, em espírito já, num desdobramento que Paulo teve numa árvore, no alto da copa de uma árvore, quando ele estava descansando das lutas. Abigail sugeriu esses 4 verbos: ama, trabalha, espera, perdoa. Perceba em qual momento você pode atuar, né? Você pode amar, ame. Se está difícil de amar, trabalha. Não fique focado na questão da ofensa, da mágoa. Está difícil de amar no sentido de desejar o bem, fazer esse movimento de libertar o outro. Trabalha, faz o bem, né? Porque quem pratica a caridade que o mestre ensina, tem muita assistência espiritual para as suas próprias mazelas e muito fortalecimento. Se trabalhar também não for suficiente, espera em Deus, espera em Deus. E se esperar também não está resolvendo, perdoa, porque o amor mais puro se doa. Como perdoar? Como é que vou perdoar alguém que não me dirige sequer a palavra? Quando um familiar nos faz algo que nos magoa, como proceder? Ao haver o perdão de uma ofensa, quem é o mais beneficiado? Quem perdoa ou quem é perdoado? Então, quem é que lucra mais, né? Quem perdoa ou quem recebe o perdão? Quem perdoa? É um consenso? Então, tá show a gente praticar a partir de agora, né? Vamos fazer um compromisso, dedinho mindinho aqui, eu faço com os jovens da mocidade, mas no sentido assim, ó, esse dedinho mindinho aqui é um compromisso, né? Ou seja, do nosso esforço, da coragem. Ora, peça a Deus, analisa. Muita gente aqui deve ter alguém para perdoar, trabalhar o processo do perdão. Seja corajoso. Já você tem essa reencarnação, mas a gente não sabe quando a gente retorna para a pátria espiritual. Se você tem um parente difícil em casa, alguém que não aceita o teu jeito de ser, né? Às vezes acontece na leitura dos livros de Luiz Sérgio, tantos problemas com as famílias, das famílias não aceitarem a sexualidade dos filhos, ou mesmo dos filhos difíceis no processo, às vezes, de separação dos pais, ou outros processos, né? Tantas oportunidades para a gente exercitar o perdão no sentido de restabelecer conversa com as pessoas importantes da nossa vida. E agora, só para poder fazer o encerramento, eu vou pedir para Marcos baixar um pouco a luz. E agora, palestra não é só teoria, palestra é prática. E também, se possível, a prática na palestra, ou seja, a gente já fazendo as mudanças. Feche os olhos de vocês, feche os olhos, tome uma respiração tranquila, lenta, inspire o ar nos seus pulmões, imaginando que uma luz de amor dourada entra nas suas vias aéreas. Respire, inspire novamente e deixe o corpo relaxar. Vai relaxando na cadeira. Se der um sono, não tem problema. E agora, imagine em volta de vocês um círculo dourado, como se ao redor dos pés de vocês tivesse um círculo dourado. Um círculo tão bonito, dourado, luminoso. E nesse círculo significa que vocês estão protegidos. Significa que é permitido olhar para dentro. Significa que Jesus está com você nesse momento.
E nesse círculo você vê o mestre chegando em tua direção, com um olhar repleto de luz, um olhar repleto de sol, como somente o Jesus, a vida Galileia, poderia ter. E nesse momento ele te indica a necessidade de olhar para dentro, de olhar, sondar o seu coração, do teu coração, e poder visualizar nesse momento. Traga à tua mente alguma situação difícil, alguém que deveria ter te ajudado, não te ajudou, alguém que te ofendeu. Permita-se que a espiritualidade possa te envolver. Você está protegido. É seguro reconhecer os próprios sentimentos. Se for mágoa, pense no contexto em que a mágoa nasceu. Pense no contexto que a raiva brotou. Pense no contexto em que a ofensa ecoou em teu coração. À medida que eu for lendo, vão sentindo as palavras conforme vocês vão jogando luz para essa situação. Teu amor, Pai, pode curar todas as feridas e dores de minha história. Sei que sou profundamente amado por Ti e que o Senhor me conhece e sabe todos os segredos da minha alma. Eu hoje permito que o Senhor toque em todas as áreas do meu ser, minha mente, lembranças, pensamentos, emoções, afetos e os meus sentimentos. Toca-me, Senhor, com teu amor e transforma-me tudo que há em mim. Inaugure novas estações em minha vida afetiva e emocional. Traz luz, Senhor, aquilo que em mim ainda é escuridão. Cura-me as feridas da alma, Senhor. Eu quero e permito teu toque em mim. Por todas as coisas que eu mesmo me feri, me magoei, me prejudiquei, consciente ou inconscientemente, sabendo o que estava fazendo ou sem saber, eu me perdoo e me liberto. Eu me aceito do jeito que eu sou. Por todas as pessoas que nesse mundo me magoaram, me ofenderam, me prejudicaram de forma consciente ou inconsciente, eu perdoo cada uma dessas pessoas. Eu me desconecto delas nesse momento. Eu me perdoo, eu me liberto, eu me aceito do jeito que eu sou. Por todas as pessoas nesse mundo que eu prejudiquei, magoei, ofendi, por pensamentos ou palavras, eu peço perdão ao universo. Eu peço perdão a cada uma dessas pessoas. Eu me desconecto delas. Eu me aceito do jeito que eu sou. Eu entrego à natureza os meus laços com essa pessoa que preciso perdoar ou receber o perdão. Liberto e deixo ir. E me desprendo de toda a negatividade dos laços tóxicos que nos unem. Liberto e deixo ir. Que entre nós permaneça o elo do amor eterno que liberta, alimenta e cura todas as mazelas e dores humanas. Liberto e deixo ir. Onde está teu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu.
bem sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor e uma vida de amor, muito amor, regeneração. Traga o teu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria te deter. Siga, essa é a sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a tua fé. E vai abrindo os olhos aos poucos. Você ainda está protegido por esse círculo dourado que simboliza que Jesus está com você. Simboliza a luz da espiritualidade, a luz do Deus que te ama e te quer bem. É a luz do mesmo Deus que quer unir a sua família e quer unir todos os seus filhos. Portanto, dê o seu presente, perdoa, para que Deus possa realizar o propósito dele de reunir a sua família. Traga o teu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria te deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a tua fé. Abraça quem está do seu lado, também do seu lado esquerdo, do seu lado direito. Da mesma forma como você quer ser feliz, aquela pessoa que você está abraçando também quer. Da mesma forma como você quer aprender a perdoar, o outro também quer aprender. Deseje o bem, deseje força da luz para que o perdão possa ocorrer plenamente, doação infinita do bem. Que haja paz na vida de todos e que Jesus, que Frei Luiz e que Francisco de Assis possa ajudar nessa grande oportunidade que é o perdão, perdoar e se perdoar. Paz e bem, e que tenhamos uma excelente noite. Graças a Deus.